Olá! Dando continuidade à série de vídeos sobre o conceito de literatura, o que é literatura, hoje eu apresento a vocês dois textos nos quais farei um breve cotejo com o intuito de diferenciar um texto literário de um texto não literário. Para tal, eu farei uso de dois textos citados por João Domingues Maia nessa coleção, em um dos volumes, no volume 1, a coleção intitulada Língua, Literatura e Redação. Eu estudei esses três livros de capa a capa na ocasião quando me preparava para o vestibular de letras da UFOP. Foi uma experiência muito edificante. Como podem ver, os livros estão todos demarcados com post-its. Eu os estudei de capa a capa. Agora, sem mais delongas, vamos considerar os textos. Texto 1. Descuido na segurança mata operário. Firmino Silva, pedreiro, 22 anos, casado, residente na rua Valparaíso, casa 2, em Caxias, faleceu ontem às 12 horas ao cair de um andaime de um prédio em construção na rua Cupertino Durão, 238, Leblon. Técnicos do Serviço de Prevenção de Acidentes do Ministério do Trabalho estiveram no local e constataram a falta de material apropriado de segurança e prevenção de acidentes, o que determinou o embargo da obra. A firma construtora nega-se a fornecer detalhes, mas sabe-se que o material já foi requisitado e a obra será reiniciada ainda hoje. Firmino Silva deixa esposa e 2 filhos. A 15ª Delegacia Policial registrou a ocorrência. Texto 2. Construção. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Antes de considerarmos essa breve análise, o cotejo dos dois textos citados, é importante destacar o cuidado que se deve ter ao analisar uma obra. Por mais breve que seja a análise, devemos lembrar que há um limite de interpretação do conceito de obra aberta proposto por Humberto Eco, que significa que a obra de arte permite múltiplas interpretações, mas não de qualquer forma. Humberto Eco já dizia que a obra é aberta, mas não é escancarada. A obra não é escancarada porque a abertura da interpretação é limitada pela própria obra, que possui elementos que direcionam e restringem a leitura. Entre as obras de aporte teórico que tratam desta questão, existe um material primoroso que é a dissertação de mestrado de autoria de Patrícia Christine Hoff, que discorre acerca da teorização sobre a plurissignificação e ambiguidade presentes nas obras artísticas em geral. Hoff considera, entretanto, que as estratégicas semióticas que essas obras veiculam não permitem toda a sorte de interpretação, sendo necessário percorrer a intenção da obra. Inicialmente, é importante considerar que os dois textos tratam de um mesmo assunto, que é a morte de um operário, mais precisamente, a morte de um pedreiro. No texto 1, a função da linguagem predominante é a função referencial, considerando-se aquele aporte teórico lá de Roman Jakobson, que fala das funções da linguagem, né? Então, a função da linguagem predominante no texto 1 é a função referencial, por se tratar de uma orientação para o mundo biosocial. Há uma centralização no contexto. Nesse caso, a linguagem é puramente informativa e objetiva. Já no texto 2, a função da linguagem é poética, que é centrada na mensagem e por ser também caracterizada pela criatividade da linguagem. A função poética ocorre quando a linguagem cria novas significações que ultrapassam a simples informação. Isso acontece principalmente em função do uso de efeitos estilísticos do texto, ou seja, o uso de figuras de linguagem. Então, se você fosse redigir um texto jornalístico, uma notícia de jornal, diria que um operário caiu ou um grito pula no ar como um foguete? Obviamente, diria que um operário caiu, porque a linguagem jornalística deve ser objetiva. O poeta utiliza a palavra grito em substituição à palavra corpo,
ou operário. Assim, a palavra grito quebra o padrão normal de comunicação, então espera-se que um corpo pule no ar, não que um grito pule no ar. Dessa forma, aqui há uma ruptura com a linguagem usual. O primeiro verso, um grito pula no ar como foguete, é de leitura rápida, que é proporcional à queda que é veloz. Então, o verso curto, a queda é algo veloz, é rápido. Em contrapartida, no segundo verso, vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos, é de leitura mais lenta, a pausa devido ao uso da vírgula. Então, essa leitura mais lenta, dada a pausa da vírgula, em função de uma maior extensão do verso, que o torna proporcional à tomada de consciência de toda a situação, né? Então, tem essa proporção aí, do tamanho do verso com o tempo de tomada de decisão, de tomada de consciência do que aconteceu. O verso, o sol cai sobre as coisas em placa fervendo, é carregado de significações porque o poeta utiliza um recurso impressionista, que é a fusão do corpo que cai com a intensidade da luz solar que acompanha a trajetória desse corpo que cai. Então, o poeta ainda considera nessa fusão duas figuras de linguagem, a onomatopeia e a aliteração. A onomatopeia, que alude ao ruído que faz um corpo ao chocar-se com o chão, placa, esse plá, né? E a aliteração é notada pelo uso repetitivo da consoante C, esse fonema C, presente nas palavras cai, coisas e placa. Então, a palavra placa indica o fim do movimento do corpo, a cessação da vida e também a parada dos pedestres. Já no penúltimo verso, o sorveteiro corta a rua, há um contraste entre o trágico e o lírico, com a intenção de destacar o que é triste e o que é alegre. Ou seja, enquanto o pedreiro morre na construção, paralelamente a vida continua. No último verso, e o vento brinca nos bigodes do construtor, podemos depreender que há uma crítica social. Entre as possibilidades de análise, podemos perceber a seguinte ideia: enquanto o operário morre no trabalho, o patrão desfruta a vida impunemente, ou seja, enquanto o pedreiro morre na construção, o dono da obra se esquiva dos direitos sociais, dos encargos sociais e demais responsabilidades para com a família daquele operário.